Bem, posso? Muito bem. Então, Sr. Presidente, o Cristóvão, importa aqui fazer um ponto de situação relativamente ao investimento em habitações a custos acessíveis. Começamos pela Churumela, que é um processo já em andamento, tudo a correr dentro dos prazos definidos? Sim, a Churumela é, portanto, um projeto para 32 fogos, que mais tarde há ainda lá um lote disponível. Na altura não era fácil de resolver, porque esse lote é mais curto e, portanto, ficou em stand-by para não atrasar o projeto, mas eventualmente ainda poderemos vir a acrescentar mais meia dúzia de fogos quando conseguirmos avançar para esse lote que falta. Mas o que está em execução são 32 fogos e que estão a andar, de facto, a bom ritmo e, portanto, enfim, queremos que pela entrada da primavera do ano que vem vão estar essas habitações prontas e, portanto, disponíveis, sublinhando que ainda recentemente aprovámos precisamente já o novo regulamento que vai permitir depois, ou que define a forma como estas casas vão ser atribuídas, como é que as pessoas se podem candidatar, e recordo mais uma vez que são casas a pensar nos jovens, na classe média, e portanto sim, estão a decorrer a muito bom ritmo e vai ser uma realidade no início do ano que vem. Já é possível ver pelas redes sociais muitas pessoas a pedir informações relativamente à forma como se podem candidatar. Isto é um bom indicador? Sim, na verdade não é para nós desconhecido, é um indicador que confirma aquilo que sabemos há bastante tempo, é que a habitação é de facto uma necessidade, um problema, e seguramente o principal problema no nosso concelho, entretanto é um problema também já nacional e europeu, mas para nós ele estava identificado há bastante tempo e por isso há 4, 5 anos começámos a definir planos, estratégias para, e mais tarde projetos, candidaturas, precisamente para aproveitar as oportunidades que surgissem para de facto apostarmos e investirmos neste setor e termos já agora, também sublinhar isso, pela primeira vez nestes 50 anos de democracia, pela primeira vez temos habitação pública a ser construída e depois disponibilizada aos cidadãos. E Marmelais? Marmelais é um projeto de 12 fogos, está um bocadinho mais atrasado, portanto ainda não, a obra em si ainda não começou, é um processo semelhante ao de Churumela, um processo de concessão, construção. A empresa que ganhou esse concurso, eu recordo que foi a uma segunda vez, portanto numa primeira vez o concurso ficou deserto, é uma realidade com que os municípios se vêm deparando e apesar de tudo Tomar não tem tido muito esse problema. Esse foi o primeiro caso, pelo menos com significado, em que nos aconteceu. Tivemos agora outro com algum relevo, que é a questão do caminho municipal 1119, que também ficou deserto, mas, enfim, este processo de Marmelais ficou deserto uma primeira vez, portanto, à segunda, ou seja, está um bocadinho mais atrasado em relação à Churumela, mas a empresa está a ultimar o projeto, aliás, já está neste momento com os nossos serviços técnicos para validação e assim que seja possível validá-lo em definitivo e aprová-lo, neste caso também em reunião de Câmara, a empresa avançará para a fase de obra. É uma obra mais rápida que a questão da Churumela, porque são menos fogos, e portanto vai ser também uma realidade, mesmo que um pouco depois dos outros 32 fogos não será seguramente muito e até é ainda possível, embora não muito provável, que até possam terminar mais ou menos ao mesmo tempo. Antes de entrarmos na Quinta do Contador, Sr. Presidente, plano de recuperação e resiliência, Churumela, Marmelais, há a garantia de que efetivamente vão ter esse financiamento a 100%? Bem, garantias nunca há e, como costumo dizer, só quem dá garantias são as seguradoras, mas temos uma grande probabilidade, até porque se não tivéssemos, então quase todo o país estaria com esse problema, porque nós não somos seguramente, portanto, num contexto nacional, dos que estamos mais atrasados. Portanto, as coisas decorrem a bom ritmo e nada, nestes dois casos, nada faz prever, assim como também na questão da creche, jardim de infância, que também é fundo PRR, nada faz neste momento prever que possa haver algum problema com o financiamento. Chegados à Quinta do Contador, o Presidente publicamente já fez questão ou já lamentou várias vezes aqui o excesso de burocracia por parte do IRU. Tudo continua na mesma ou já houve algum avanço?
Não muito. Infelizmente não é só excesso de burocracia, é no fundo também de desconfiança para com os processos e para com, neste caso, os municípios, que muitas vezes as entidades do Estado Central têm. Neste caso o IRU, portanto o Instituto de Reabilitação e Urbanização, portanto a entidade do Estado responsável pelas questões da habitação. A Quinta de Contador é o projeto maior, mais importante para nós, porque são 60 fogos públicos, mas depois, no mínimo, outros tantos de fogos privados. Também na lógica de habitação a custos controlados, mas geridos por um privado. É isso que a empresa se comprometeu a construir, no mínimo. Portanto, estamos a falar no mínimo de 120 fogos, que na verdade podem chegar aos 200 e poucos, porque o projeto prevê essa capacidade, mas, portanto, esses outros 100, digamos assim, acontecerão à medida que os demais forem sendo construídos e sendo entregues. Mas, portanto, pelo menos estes 60 públicos, mais estes 60 privados, estão realmente dependentes aqui de uma validação final que tem muito a ver, como dizia, com uma certa desconfiança. Este foi um processo, de facto, de certa forma pioneiro naquilo que os municípios costumam fazer. Foi uma oferta pública de aquisição, que eu recordo fizemos ainda em dezembro de 2023, portanto fomos dos primeiros municípios, não só da região, mas do país, a ter um projeto e candidatura pronta, e ainda por cima para um número realmente considerável, portanto 60 fogos, mas como é um processo um pouco diferente, houve sempre ali uma certa desconfiança. E depois, e principalmente também, a questão dos números, ou seja, o IRU valida preços tipo por metro quadrado, para cada zona e para cada concelho. E a verdade é que o nosso concelho, como todos sabemos, muitas vezes a construção é ligeiramente um bocadinho mais cara. E depois não é só isso, é que naquele caso, obviamente, não são, portanto, em 60 mais 60 fogos, não são construídos apenas os fogos em si. Há ali obras de urbanização a fazer, as vias, o estacionamento, entre outras infraestruturas. E esse foi sempre também um dos obstáculos, no sentido em que isso não é financiado. Mas esse, em determinado momento, mesmo nós, município, dissemos, bom, que não seja esse o problema, o município assume essa parte dos custos. Na verdade, é aquilo que no fundo já fazemos noutras situações, mas ainda assim não conseguimos ultrapassar esse obstáculo, o que não se compreende, porque a partir do momento, e já há bastante, que nacionalmente está definido que a habitação é uma prioridade, que a execução dos fundos PRR é uma prioridade e que o país precisa de executar, não se compreende de facto como é que se complica tanto estes processos, e não sou apenas eu a queixar-me, há muitos outros presidentes de Câmara por esse país fora a queixar-se disto, particularmente nesta questão da habitação, mas depois também noutros fundos comunitários em geral. Ou seja, para terminar e para que fique claro aqui, certamente não haverá financiamento a 100%, mas essa verba que o município tenha de colocar será depois também rapidamente recuperada, digamos assim, com este investimento no arrendamento das próprias habitações. Sim, em determinada altura o Governo começou a dizer aos municípios, e entretanto isso foi se tornando também público, que iria substituir o financiamento do PRR pelo financiamento do Banco Central Europeu, ou do Banco Europeu de Investimento. E o que não oferece condições tão vantajosas, no sentido em que não é a 100%, mas será 80%, 85%, o que de facto não é, se não fosse esse o problema, o que queremos é mesmo avançar com a obra, porque esses 15%, 20% que o município tenha que dispor são efetivamente, como dizia o Feliciano, recuperáveis rapidamente. Eu recordo que estamos a falar de habitações que serão, primeiro, que aumentam o património municipal, desde logo, isso nunca é um ponto que nós focamos, mas também é preciso dizê-lo, estamos a aumentar o património municipal, portanto o património que é de todos. Mas depois, portanto, habitações que são colocadas no mercado de arrendamento a preços que não são os de mercado e não estão sujeitos às oscilações do mercado, são portanto preços tabulados, mas que ainda assim são preços em linha, naturalmente mais baixos, um pouco melhores, mas ainda assim em linha com o mercado. Não estamos a falar, portanto, de habitação social. Estamos a falar de rendas que oscilarão, sei lá, entre 300, 400 euros, um pouco mais, dependendo da tipologia dos fogos e dos agregados.
mas, portanto, rendas ainda assim que serão depois uma fonte de financiamento para o município e, portanto, que rapidamente pagarão esse investimento que o município tenha que fazer, portanto, nessa comparticipação própria que tenha que fazer.